Fala galera, tudo bem com vocês? Você que ouve esse podcast através do meu canal, você que ouve esse podcast através das plataformas digitais, que Deus abençoe a sua vida. Senta que lá vem história, bora estudar profecia, minha gente. Pegue o seu fone, o seu celular agora, que você já está com o seu celular na mão. Se precisar, coloca um fone aí para se concentrar. Pegue a sua Bíblia, porque a ideia não é só você ouvir, mas que você comprove na sua Bíblia o que está sendo dito aqui. Estude mais profundamente o que está sendo dito. Então vamos lá, Daniel capítulo 8, continuando a explanação do Império Medo-Persa. Daniel falando aqui no verso 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. No verso 20 do capítulo 8, nós vemos que o anjo identifica assim: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Olha só, então, o próprio verso do capítulo já identifica claramente que esse carneiro simboliza os reis da Média e da Pérsia. Então aqui fica claro que nós estamos seguindo a pista certa na interpretação da profecia. Quer dizer que realmente animais significam reinos. Então realmente estamos no caminho certo. Estamos seguindo a pista certa de interpretação. E aqui nessa profecia a Babilônia nem sequer é citada, pois Daniel teve essa visão. O Império Babilônico já estava bem no seu finalzinho, na sua decadência extrema ali mesmo. E aqui diz que esse carneiro tinha 2 chifres, um mais alto do que o outro. Os 2 chifres eram medos e persas. E é engraçado que repete novamente, isso é muito bom para que nós memorizemos, né? Essas profecias se repetem em vários símbolos ali, para que também, acredito eu, nós possamos memorizar também e ver cada vez mais detalhes sobre esses impérios. Primeiro a Média dominava a Pérsia, como vimos, e depois se inverteu. A Pérsia dominou a Média. Porém, os medos não eram tratados como inferiores, mas como confederados, como associados, como aliados do Império Persa. E aqui nós vemos que esse carneiro, ele dá marradas para o ocidente, o norte e o sul. O que significa isso? Nós vemos aqui que faz muito sentido quando vemos as conquistas de Ciro, por exemplo. Conquistou a Lídia em 547 a.C., Babilônia em 539 a.C. E vemos também que Cambises estendeu conquistas até o sul, no Egito e na Núbia, 525 a.C. E também Dário Staspes batalhou no norte contra os Essitianos. Também foi conquista. Então você vê que esses países aqui, eles realmente são do ocidente, do norte e do sul. E a Medo-Pérsia, ela conquistou mais territórios que a Babilônia. Isso é fato. Em conquista territorial, a Medo-Pérsia foi muito mais eficiente do que a Babilônia. E se fez grande. Se fez muito grande. Nós vemos aqui também o exemplo dos soldados, os imortais persas. Eu não sei quem já teve a oportunidade de assistir aquele filme dos 300 de Esparta. É um filme um pouquinho forte, né? Mas quem já teve a oportunidade de assistir viu que lá existe os imortais persas. Eles existiram de fato. Era uma infantaria pesada de elite do Império Persa.
Então, quando um morria, rapidamente ele era substituído por outro do mesmo nível. Isso dava a impressão de que eles eram imortais, porque eles sempre mantinham o mesmo número de soldados. E as suas armaduras eram de escamas de peixe, e eles eram temidos, tão temidos que alguns povos decidiram aliar-se aos persas ao invés de combatê-los. Eles falaram: nem vou guerrear com esses caras aí não, eu vou simplesmente me render, porque esses imortais aí não estão de brincadeira não. Então nós vemos aqui que o cordeiro, aliás o carneiro, ele representava, era mais uma representação do Império Medo-Pérsia. Espero que você tenha gostado e apreciado esse podcast. Você que acompanha pelo canal, deixe o seu like, inscreva-se. Você que ouve pelas plataformas digitais, posso te compartilhar com seus contatos aí também. E continue nos acompanhando aí nesse estudo maravilhoso sobre as profecias de Daniel. Que Deus abençoe o seu dia.